Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vamos orar? Paizinho querido, mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor por nós, revelado no teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor deixou, Senhor, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, como refrigério para a nossa alma, Senhor, como verdade para que nós, ó Deus, andemos em verdade. Que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito, ó Deus, vem, ó Deus, nos fazer conhecer, ó Deus, a tua vontade. E no conhecimento da tua vontade, nos fazer, Senhor, crescer, ó Deus, e ser útil, Senhor, na obra do Senhor, ó Pai. Ser útil, Senhor, no corpo de Cristo. Ó Deus, desempenhando, Senhor, o dom e o talento que o Senhor deu a cada um de nós. Aviva a tua igreja, Senhor, pela tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita com o propósito de advertir os irmãos sobre um ensino que estava sendo disseminado no meio da igreja, com aparência de verdade, mas ensino mentiroso. E o ensino que se estava se ensinando para aqueles cristãos era de que Jesus, ele era um grande homem. E ele foi um homem realmente com muito poder e autoridade sobre a face da terra. Mas esse Jesus não era o Cristo. Ele era o Jesus super-homem, aquele que pode curar, aquele que pode dar vista aos cegos, é aquele que pode fazer os mortos ressuscitar, mas ele não é Deus.
Ele não é Deus. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, então ele escreve. Ele escreve com esse propósito de enfatizar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Deus encarnado, que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Morreu na cruz por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele não permaneceu na sepultura, mas ressuscitou. E ele foi elevado aos céus. E a Bíblia diz que agora ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então Paulo queria estar trazendo a memória dos irmãos, está orientando aqueles irmãos para que eles não se deixassem levar nessa crença desse Jesus, super-homem, desse Jesus que faz milagres. Mas ele queria que eles realmente crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, como João Batista testemunhou quando viu Jesus. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a igreja estava sendo influenciada por essa heresia. Então Paulo escreve, e também ele aproveita para dizer e orientar aqueles irmãos da liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Porque eles já haviam crido em Jesus, já haviam nascido de novo, e agora a vida deles estava guardada em Cristo, em Deus. E como hoje de manhã o irmão Gustavo bem deixou claro, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Não precisamos nos preocupar com os nossos inimigos. Não precisamos nos preocupar com os nossos adversários. Porque aquele que está em nós, que morreu por nós, ele ressuscitou, está no Pai, mas ele também habita em nós. E nós não precisamos temer o mal, temer o amanhã, temer o inimigo, porque ele já venceu todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele disse eu posso, ele estava dizendo: olha, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ser afligido, a ser perseguido, a sofrer chicotadas, mas eu posso todas as coisas, porque eu tenho em mim aquele que pode todas as coisas, que é a vida do Senhor Jesus. E por isso ele começa aqui no versículo 3, e eu quero destacar algumas palavras do apóstolo Paulo, alguns ensinamentos dele aqui para os irmãos ali da igreja. Eu quero aplicar para nós. Versículo 3, ele começa dizendo: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Dar graças a Deus. Dar graças a Deus, irmãos, é dever de todo aquele que foi salvo por Cristo. E Paulo, ele enfatiza: olha, eu dou graças a Deus, porque o meu Deus, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos, irmãos, viver uma vida, e era isso que o apóstolo Paulo estava enfatizando, a necessidade de
ter um coração agradecido a Deus. E por que que Paulo diz, olha, eu dou graças a Deus? Eu dou graças a Deus porque esse meu Deus, Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo foi aquele o que Ele enviou a este mundo para dar a sua vida por mim e por todos os pecadores, para que eles não pereçam. Então, por isso, eu devo dar graças a Deus todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Porque eu tenho um Deus que me ama, que se compadece de mim e que já pagou o preço para que eu não viva mais debaixo do pecado, não viva mais escravo do pecado, não viva mais sujeito a Satanás, mas agora eu viva pela fé do Filho de Deus. Ele já pagou o preço. Ele já nos abençoou. É Filipenses que diz, se eu não estou enganado, ou é Efésios, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estão entendendo aqui o sentimento na vida do apóstolo Paulo? Por que que eu devo dar graças a Deus por tudo? Porque Deus já nos abençoou. Não foi com uma bênção, não foi com uma cura, não foi com um milagre, não foi com um favor, mas foi com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Coração agradecido. Irmãos, quando ele diz aqui, dou graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a diferença, irmãos, entre o nosso Deus, o nosso Salvador, e o Deus deste mundo, é que o Deus deste mundo, e aquele que quer se colocar como Deus neste mundo, ele é um ser carnal, ele é um ser pecador, mas ele quer ser Deus. Ele quer se colocar na posição de Deus. E quando você olha para todos os deuses, com D minúsculo, que existe no mundo, você vai ver pessoas carnais, finitas, querendo se colocar como o Deus infinito. E a diferença do nosso Deus para o Deus deste mundo é que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que é infinito, tem vida eterna. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que habita no céu. Mas Ele não quis ser Deus. Ele se humilhou, Ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e se entregou por nós. A diferença do nosso Deus para o Deus deste mundo é que o Deus deste mundo é carne, é pecador e quer ser Deus. E o nosso Deus é um Deus que é Espírito, Todo-Poderoso. Mas Ele se fez carne por mim e por você, para que nós não perecêssemos no inferno por causa dos nossos pecados.
era Deus, mas não teve usurpação de ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou. O Deus deste mundo quer ser Deus, mas o nosso Deus se fez homem, se fez carne, por mim e por você. Por isso a Bíblia diz que Ele sabe salvar, Ele se compadece de nós, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que é ser homem, o que é ser carne, porque Ele se fez carne como nós. Por isso Ele pode se compadecer de nós. Ele pode também nos salvar, porque Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Por isso Ele pode nos salvar. Por isso Ele pode nos socorrer, porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações. E a Bíblia diz que Ele se compadece de nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o nosso Deus, Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado que habitou entre nós para dar a sua vida por mim e por você. Precisamos crer nisso, irmãos. Essa é a primeira coisa que Deus falou comigo através desse texto. Versículo 4, apóstolo Paulo diz, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, eu tenho ouvido e tenho visto que o testemunho de vocês é verdadeiro. Porque vocês não somente confessam que realmente creem em Jesus, que vocês creem no Evangelho, que têm fé nele, mas vocês demonstram essa fé em Jesus, vivendo uma vida consagrada a Ele e também amando aqueles por quem Cristo morreu. Ninguém pode dizer que tem fé em Deus, irmãos, se não amar o seu próximo. Ninguém pode dizer que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus, se ele não ama o seu próximo. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, o qual não vê, e não ama o seu irmão, a qual vê, é um mentiroso. O seu testemunho não é verdadeiro. E é por isso que Paulo diz, olha, eu tenho ouvido da vossa fé em Cristo Jesus, mas eu tenho ouvido também do vosso amor para com os santos. Ainda ontem à noite, numa reunião da missão, entre pastores, líderes, nós estávamos falando sobre isso. O que está acontecendo com as igrejas? Parece que as pessoas estão desanimadas, estão frias, não estão se envolvendo com as coisas de Deus. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, é que nós temos nos ocupado muito com a palavra. Nós somos um povo que ama muito a palavra de Deus, que dedica muito tempo à palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Mas esse amor pela palavra de Deus, ele não tem frutificado na nossa vida. Porque aquele que conheceu a Cristo
e conhecer o amor de Cristo, ele não pode guardar isso para si mesmo. Ele tem que ser testemunha em todo mundo. E a conclusão que nós chegamos ontem é essa. Nós amamos muito a palavra, temos prazer de estar ouvindo a palavra, mas nós não temos colocado em prática a palavra de Deus, amando os nossos irmãos, amando os perdidos, amando as almas que estão perdidas. Cantamos que amamos a Deus, que amamos a Jesus, que amamos a palavra, mas essa palavra não tem frutificado nas nossas vidas. O pastor Cláudio estava dizendo, olha, se nós formos fazer um levantamento entre as 3 igrejas, nós vamos ter aproximadamente 250, 300 membros. Já pensou se cada um de nós colocarmos como propósito no nosso coração, durante um ano, está orando, está evangelizando, está cuidando de uma alma, até o ponto de ela estar se convertendo ao Senhor Jesus? Certamente essa igreja já seria pequena há muito tempo. Nós teríamos que ter mudado daqui a muito tempo. Mas nós somos como aquela igreja de Corinto, que Paulo condena ali na ceia. Vocês chegam, comem, primeiro que os outros se satisfazem, enquanto muitos estão com fome. Muitos estão famintos. E eu tenho visto que nós temos sido assim, irmãos. Nós temos uma vontade de ouvir a palavra, a sede da palavra, mas nós não temos tido ousadia, coragem para pregar esse evangelho para aqueles que estão perdidos. Nós estamos como aqueles discípulos lá no monte da transfiguração. É muito bom estar aqui. Vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Muito bom estar na presença do Senhor. É bom estar na presença do Senhor. Mas o Senhor espera que nós frutifiquemos. Por isso ele vai dizer lá em João 16:33, não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos sair do nosso comodismo, precisamos realmente entender o propósito de Deus para nós. E o propósito de Deus para nós é que nós sejamos testemunhas de Cristo, assim como também um dia alguém foi testemunha para nós. E é isso que o apóstolo Paulo aqui estava chamando a atenção e falou comigo ao meu coração. Eu tenho ouvido falar. Olha, é conhecido a fé que vocês têm em Jesus. Mas é uma fé frutífera, porque ela se reflete em amor para com o próximo. Não adianta dizer que ama a Deus, irmãos, se nós não temos amado o mundo por qual Jesus morreu. E ele diz, versículo 5, por causa a fé de vocês em Jesus e o amor ao próximo, não é porque vocês estão esperando receber uma bênção, não é porque vocês estão esperando um milagre, não é porque vocês estão esperando uma cura, não é porque vocês estão esperando que Jesus resolva os seus problemas. Versículo 5 ele fala, vocês estão vivendo dessa forma,
Vocês estão tendo essa fé em Jesus e esse amor para com todos os santos, porque vocês sabem, porque vocês têm uma esperança reservada nos céus. A esperança de vocês não está neste mundo, nas coisas deste mundo, mas porque vocês têm uma esperança no céu, vocês têm esperança de vida eterna, vocês têm esperança de estar com Jesus. Então, por isso vocês estão vivendo e demonstrando essa fé em Jesus. O cântico que nós cantamos aqui, grande é o meu Deus. Cantarei com grande é meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas vão ver o quão grande é o nosso Deus, e infelizmente, hoje as igrejas estão caminhando para isso. Olha aqui, Deus está neste lugar. Olha aqui, Deus é grande. Porque Ele faz milagres, porque Ele cura, porque Ele faz as pessoas prosperarem. Mas será que as pessoas vão ver que nosso Deus é grande somente quando Ele nos abençoa? Somente quando nós recebemos o cuidado, a provisão que vem dEle? Será que as pessoas não devem ver que o nosso Deus é grande? Porque nós estamos dispostos a viver e entregar a nossa vida a ponto até de morrer, se for preciso, por Ele. Será que as pessoas estão vendo que o nosso Deus é grande? Porque apesar das lutas, das dificuldades, das provações, das perseguições, elas estão vendo que nós não abandonamos o nosso Deus, que nós não voltamos atrás, que nós não nos sujeitamos ao mundo. A fé em Jesus e o amor que vocês têm para com os santos por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando. Frutificando. Vocês receberam o Evangelho é a verdade. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Se nós formos libertos, irmãos, pelo Evangelho, pela verdade, então eu lhes digo, é preciso que esse Evangelho frutifique nas nossas vidas. Frutifique. Depois ele vai dizer mais para frente, em toda boa obra. Frutificar. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Frutificação. Frutificação na perseguição, na luta, na adversidade. Todo aquele que recebe o Evangelho de bom grado, ele há de frutificar. Mas o que muitas vezes tem acontecido conosco, irmãos, é aquilo que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia. Versículo 11, ele diz assim: essa, pois, é a parábola. Lucas 8, 11. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são aqueles que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra,
esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo das tentações, se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Como você tem recebido a palavra? Como o seu coração tem recebido a palavra de Deus? O que você tem feito com a palavra? Você tem deixado que os espinhos estejam sufocando as preocupações com a vida, com as riquezas, com as coisas aqui deste mundo estejam sufocando essa palavra no seu coração? Você tem permitido que Satanás venha e roube a semente do seu coração? Se você tem permitido que isso aconteça, então Jesus disse que você não vai ver o fruto na sua vida. Mas aqueles que recebem, ouvindo a palavra, conservam a palavra no coração, honesto e bom, então esses dão frutos. Quantas vezes nós temos ouvido do Evangelho, que é a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo para salvar os pecadores. Mas a quantas pessoas nós temos anunciado esse Evangelho? E se nós não temos anunciado, irmãos, esse Evangelho, é porque a palavra não tem frutificado no nosso coração. Nós temos permitido que outras coisas venham e sufoquem essa palavra. E por isso Jesus, ele conta essa parábola como uma exortação. Olha, a semente é boa, mas os seus corações e as suas atitudes que têm permitido que tem impedido que essa palavra, essa semente não frutifique na sua vida. Não é porque a semente é fraca. Não, é a mesma semente. É jogada sobre todos os corações. Mas em muitos ela não frutifica. Porque nós não damos lugar para ela crescer e frutificar. E o apóstolo Paulo aqui diz, olha, vocês, desde quando vocês conheceram o Evangelho, da verdade, vocês conheceram, ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Né? Então, esse Evangelho está frutificando em todo o mundo. Evangelho frutificando em todo o mundo. Versículo 9. O apóstolo Paulo aqui traz mais um ensinamento para nós. Ele diz, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Interessante, ele diz, olha, vocês, eu tenho ouvido falar da fé de vocês em Jesus. Eu tenho ouvido falar do amor que vocês têm tido para com os santos, para com o seu próximo. Eu tenho ouvido falar da esperança que vocês têm, que vocês estão frutificando. Mas, Paulo diz, mas eu continuo a orar por vocês. E eu devo orar por vocês,
Porque o desejo do meu coração, o desejo que está no coração de Deus, é que vocês não parem de frutificar. Por isso ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Mas como nós precisamos voltar a ter momentos de oração. Orar uns pelos outros. A igreja estava firme, a igreja estava frutificando. A igreja estava dando bom testemunho, mas Paulo fala, olha, eu não paro de orar por vocês, desde o dia que eu ouvi da fé de vocês. Nós precisamos, irmãos, lembrar dos nossos irmãos. Precisamos lembrar daqueles que estão trabalhando no Evangelho, pregando o Evangelho e orar por eles. Para que eles não caiam em tentação, para que eles não desfaleçam. Precisamos orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos filhos, orar pela esposa, orar pelo esposo, orar pelos nossos pais. Nós temos o hábito somente de orar quando as coisas estão mal. Somente para pedir. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ora por eles, ele não ora por eles pedindo bens, pedindo socorro, pedindo libertação. Não, o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com as coisas e como aquela igreja estava sendo abençoada fisicamente ou financeiramente. A preocupação do apóstolo Paulo é como estava a qualidade de vida cristã daquela igreja. Ele não ora pedindo nada para eles, nem uma bênção, nem um bem material, mas ele diz, olha, a minha oração é que a cada dia vocês sejam ainda mais cheios do conhecimento da vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que os nossos problemas, irmãos, vão acabar, vão cessar, se Deus fizer um milagre. Se Deus tirar o espinho na carne, se Deus resolver o problema financeiro, se Deus mudar a minha esposa, se Deus mudar o meu marido, se Deus mudar o meu filho, se Deus mudar o meu pai. Mas não é. Os nossos problemas não vão mudar se Deus tirar os problemas. Mas, por isso ele diz aqui, o que nós precisamos não é que Deus tire os nossos problemas, mas o que nós precisamos é que nós tenhamos um relacionamento maior e mais intenso com Deus, para nós conhecermos a vontade de Deus plenamente, porque conhecendo a vontade de Deus, então nós não vamos desanimar, nós não vamos guerrear, nós não vamos lutar, nós não vamos andar ansiosos por coisa alguma. Então, por isso a oração dele aqui é que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Ele não disse, olha, eu quero que vocês façam a vontade de Deus. Não, eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Cheios do conhecimento da vontade de Deus. Paulo não pede que eles façam a vontade, mas que eles conheçam a vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus, irmãos. Por isso o Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado, feliz é o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite. Tem prazer, na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse vai ser bem-aventurado em tudo que fizer. Ele não disse que não vai ter problemas. Mas conhecendo a vontade de Deus, então eu vou saber que a vontade de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos 12, é boa,
perfeita e agradável. E por isso ele ora. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus. Porque quando vocês conhecerem a vontade de Deus, vocês vão também ser cheios de sabedoria. E vão ser cheios de inteligência espiritual. Para saber lidar e enfrentar todas as situações que porventura venham acontecer nas nossas vidas. Jesus que disse para ali os fariseus, falava, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder delas. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder delas. Muitas vezes, irmãos, nós temos errado, falhado, padecido. Não é por causa dos problemas. É porque nós não temos buscado cada dia mais conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Não temos tido um relacionamento com Deus. Temos vivido uma vida de religião que resume em vir para o culto e para casa, que se resume em orar pelas refeições, em orar quando levantamos, quando vamos dormir. Mas não é uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus. Porque na comunhão com Deus e com a sua palavra é que nós conhecemos a vontade de Deus e experimentamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus enfatiza lá em Mateus capítulo 6, eu já preguei sobre isso, para nós não ficarmos ansiosos com a comida, com a bebida, com o que vamos nos vestir, mas buscai antes o reino de Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes o reino de Deus. Buscai primeiro de tudo o reino de Deus, esse relacionamento com Deus, conhecer a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, irmãos, nós vemos o quanto Deus nos ama. Nós vemos o que Deus fez por nós, através do seu Filho na cruz. E nós também, então, começamos também a amar o nosso próximo. Começamos a consagrar nossa vida ao Senhor, para que Ele também possa nos usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Pastor Russell Shedd, ele diz que existem dois tipos de cristãos. O primeiro cristão, ou crente, é aquele que se aproxima de Deus, que se aproxima de Jesus, pedindo que Deus e Jesus façam a vontade dele. O primeiro cristão é aquele que se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus e diz, Senhor, me abençoa. Senhor, faça isso na minha vida. Senhor, acrescenta isso na minha vida. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá uma casa nova. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá. E quando Deus não dá, quando Deus não faz, então ele fica decepcionado. E aí ele abandona Deus. Muitas vezes nós somos assim. Buscamos a Deus porque temos um problema. E queremos que Deus resolva os nossos problemas. E se Ele não resolve, então esse Deus não serve. Vou buscar em outro lugar. Vou bater em outra porta. Vou buscar outra igreja.
Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Não nos aproximamos de Deus porque cremos que Ele nos ama, cremos que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos em Jesus e eu não preciso correr atrás de bênção. Cremos que temos uma viva esperança guardada nos céus, em Cristo Jesus, e a nossa vida também está guardada com Ele. Mas nos aproximamos de Jesus porque queremos que Ele cuide de nós e nos abençoe para que a gente viva bem aqui neste mundo. Mas existe o segundo tipo de crente ou cristão. E ele diz, esse segundo tipo de cristão, ele conta uma experiência. É como um casal de missionários chamado João e Beth Stan. Esse casal, logo após terminar o seminário teológico, eles são americanos convidados para serem missionários na China. E aí o pastor conta que a esposa, como Deus já deu essa sensibilidade à esposa, sabendo que não seria fácil esse trabalho, então começa a orar a Deus. E a oração dela é assim: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu sinto no meu coração que não vai ser fácil o nosso trabalho, mas eu me rendo a Ti. E eu entrego a minha vida a Ti para Te servir, custe o que custar. Me leva aonde Tu queres. Me dá a condição de vida conforme o Senhor quer, e não o que eu quero. E que a Sua vontade, Senhor, prevaleça todos os dias sobre a minha vontade. E aí então, eles vão como missionários para a China, e depois de 2 ou 3 anos como missionários lá na China, a cidade onde eles moravam é invadida pelo exército chinês. E esse casal de missionário, já com um filho de 1 ano, é preso pelo exército. São levados a um lugar e ali é dado a eles 2 opções. A primeira opção: vocês negam a Jesus, então vocês podem voltar para a sua terra, expulsos da China. Ou vocês podem continuar afirmando a sua fé em Jesus, e vocês vão ser decapitados. 2 opções: negar a Jesus e voltar para casa, são e salvo junto com seu filho, ou continuar afirmando a sua fé em Jesus e serem decapitados. Você sabe qual foi a opção que eles escolheram? Vocês imaginam, né? Aquela mulher havia feito uma oração antes de ir para a China. Senhor, eu me rendo a Ti. E eu me entrego a Ti. Me leva para onde Tu queres. E faça comigo aquilo que Tu queres. E que a minha vontade seja a Tua vontade. Talvez naquele momento ali, diante daquele exército, eles poderiam muito bem dizer: talvez Deus esteja
querendo poupar a nossa vida. E que nós voltemos para nosso país e depois vamos voltar para pregar o Evangelho. Talvez possa ter passado isso pela cabeça deles. Mas a condição para que eles pudessem escapar era negar a fé em Jesus. Eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Esse casal, eles eram cheios do conhecimento da vontade de Deus. Por isso eles decidiram que era mais importante morrer testemunhando da sua fé em Jesus do que viver negando ao seu Salvador e Senhor. Melhor morrer confessando a Jesus do que viver negando o meu Salvador. Essa experiência, irmãos, só é possível para quem conhece o seu Deus. Não é para qualquer um. Por isso o apóstolo Paulo escreve para eles: olha, a minha oração, vocês estão testemunhando, vocês estão amando, mas eu quero que quando vier a perseguição, vier a luta, vier a oposição, vier a ameaça de morte, a minha oração, eu oro por vocês, é para que vocês não desfaleçam, é para que nesse momento vocês não neguem o seu Salvador. Deus, irmãos, tem mandamentos para nós. Precisamos entender que Ele não nos obriga a obedecê-lo. Deus não obriga a obedecê-lo. E Deus também tem vontades particulares para cada um de nós. Eu não estou dizendo aqui que todos nós agora temos que ir para a China, ou para o Iraque, ou para o Irã, e morremos lá. Não. Mas Deus quer que eu e você, aonde nós estamos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde Deus colocou você, Deus quer que ali você, sendo cheio desse conhecimento da vontade de Deus, você viva uma vida digna daquele que te amou e deu a sua vida por você. Por isso ele vai dizer no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. São vontades particulares de Deus para cada um de nós. Cada um de nós vamos ter a nossa experiência de sofrimento, de renúncia, de perseguição, uma intensidade maior, outra menor. Mas a questão é, qual tem sido a nossa reação quando nós somos confrontados? É confessar Jesus como Senhor da nossa vida? Como nós temos reagido? Nós temos confessado? Amando o próximo, perdoando, suportando? Então Deus não nos obriga a fazer e obedecer a sua vontade. Só que quando nós obedecemos, quando nós cremos e obedecemos e confiamos que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, mesmo ao nosso lado estando tudo contrário, então, irmãos, nós vamos ser beneficiados pela palavra do Senhor.
nós vamos ser beneficiados com o cuidado, com a provisão, com a força para poder, se for preciso, morrer num campo missionário. Aquele casal morreu, não voltou para o seu país. Seu filho foi poupado, depois voltou, mas eles morreram lá. Porque eles conheciam a vontade de Deus. E que Deus queria que usar ele naquele lugar para ali tornar conhecida a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de nós também, irmãos. Que nós conheçamos a sua vontade. E assim, conhecendo a sua vontade, nós possamos tornar conhecida a vontade de Deus para aqueles que ainda não conhecem a vontade de Deus. Isso não vai ser fácil. Mas nós podemos ter uma certeza. Esse mesmo Jesus que esteve lá com aquele casal de missionário e com tantos outros que estão morrendo no mundo inteiro, esse mesmo Jesus está com você. E ele diz: eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim vocês vão ter paz. No mundo, aflições. Então, que nós possamos, irmãos, buscar esse conhecimento da vontade de Deus. Porque é nesse conhecimento da vontade de Deus que nós vamos ser supridos em toda a sabedoria e inteligência espiritual e poder para viver e andar dignamente neste mundo. O mundo está precisando muito mais do que ver milagres nas nossas vidas. O mundo está precisando ver Jesus sendo o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos ajude a viver dignamente, tendo um testemunho verdadeiro diante daqueles que ainda não conhecem Jesus.